Olá! Seja bem-vinda a mais um Devocional das Mulheres. Bom, hoje nós continuamos com a nossa série de mulheres da Bíblia e hoje eu vou falar de uma das mulheres que a Bíblia descreve como uma das mulheres mais sagazes, uma das mulheres mais horríveis que passou pela Bíblia. E eu não estou dizendo sobre aparência, eu estou falando sobre comportamento. Hoje nós vamos falar da Jezabel. Nós estamos falando aqui de algumas mulheres que passaram pela Bíblia. Não tem como a gente falar de todas as mulheres. A Bíblia cita mais de 800 mulheres, entre elas mães, mulheres, esposas, meninas. E também a Bíblia cita sobre alguns exemplos que eu considero que nós precisamos olhar e nós precisamos definir. Essa mulher eu não posso ser. E hoje nós vamos falar de mais uma mulher ao longo das mulheres que nós falamos aqui. Nós citamos uma delas, que foi a Safira, que ela desobedeceu ao Senhor e nós usamos um exemplo de como não ser. E a Jezabel é mais uma dessas. Só que a Jezabel, diferente da Safira, a Jezabel declaradamente odiava o povo de Deus. Quem era esta mulher? Esta mulher, a história dela, que não é somente dela, mas ela é citada no livro de 1 Reis, a partir do capítulo 15, 16 até o 22, vai ser citado alguns momentos em que a Jezabel aparece. Jezabel, ela era filha de um rei que se chamava Etbaal, e esse rei, ele adorava um deus que chamava-se Baal, ele era rei dos Sidônios. Ela foi casada com um homem que se chamava Acabe. Acabe foi um dos reis, um dos piores reis também de Israel. Então, a gente sabe que o povo de Israel era o povo considerado a ser o povo de Deus. Muitos desses reis que reinaram sobre Israel fizeram coisas más, e Acabe foi um deles. Ele, então, casou-se com uma mulher que não era do povo de Deus, obviamente, e ele começou a ter essas práticas que essa mulher tinha. Jezabel também adorava o mesmo Deus do pai dela, que era Baal, que é uma das figuras de um dos deuses mais severos e mais adorados do Antigo Testamento, e que muitos homens se renderam a esse Deus, e existia um culto a esse Deus muito ruim. Os homens e mulheres sacrificavam seus filhos a esse Deus. Era um Deus que eles colocavam tipos de sacrifícios voltados para a imoralidade. Eles tinham cultos imorais para esse Deus. Enfim, eu não vou entrar muito nesse aspecto, quero falar mais dessa mulher. E essa mulher, por sua vez, que foi casada com Acabe, ela sustentava um reinado todo voltado para a idolatria e imoralidade sexual. Para vocês terem noção, essa mulher, ela exterminou os profetas de Deus. Ela exterminou muitos profetas de Deus, e alguns deles foram salvos por um homem que chamava-se Obadias, que eu também não vou entrar exatamente nessa história. Então, 100 desses profetas foram salvos, escondidos numa caverna por esse profeta, e alimentados também por esse profeta Obadias. Mas a Jezabel, ela é conhecida por suas obras de destruição do povo de Deus, destruição dos homens de Deus, manipulação espiritual, manipulação sexual. Então, essa mulher, ela é tida como uma das piores mulheres que a Bíblia cita. Então, ela, sim, é uma mulher que a gente tem que olhar e falar assim, eu não posso ser como ela. A ponto de lá em Apocalipse, essa mulher ser citada novamente. Então, aqui, eu vou ler alguns trechos para vocês entenderem mais ou menos o que se diz sobre essa mulher. Então, lá no capítulo 16, do versículo 31, diz assim: como se fora coisa somente de andar ele nos pecados de Jeroboão, ele, Acabe, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Então, ela fez com que ela seduziu, que era um dos comportamentos muito comuns da Jezabel, seduzir o seu marido a adorar o seu Deus, né? E no meio disso tudo aparece Elias, que era um profeta muito conhecido, que a gente já falou sobre ele aqui, e ele então vai até Acabe e denuncia esse pecado, ele denuncia esse comportamento da Jezabel, né? E ele então vai diante de Acabe e denuncia. E aí, um tempo depois, lá no capítulo 19, ele manda, então, um mensageiro, né, a dizer que desculpa, um pouco antes desse capítulo 19, acontece toda aquela situação que Elias, então, vamos dizer que ele testa os profetas de Baal, dizendo que o Deus dele, que é o nosso Deus, no Monte Carmelo, então vai mostrar o seu poder. Então eles ficam ali fazendo culto para Baal o tempo todo, o dia inteiro, e o Elias fica ali zombando deles, falando assim, fala mais alto, talvez ele esteja dormindo, tal, enfim. O que acontece é que, obviamente, o Baal não responde. E aí Deus vem com desce fogo do céu, o Elias monta um altar ali, com água, pedra, tudo. Então Deus vem imediatamente, quando o Elias clama por ele vem imediatamente e desce fogo do céu, e todos eles então percebem e reconhecem que Deus é o único Deus verdadeiro, e esses profetas de Baal são exterminados. Isso chega até os ouvidos da Jezabel, e Jezabel então ameaça Elias, dizendo que
ela ia mandar matá-lo e que ia acontecer com ele, assim como ele fez com os profetas de Baal. E isso estremece o coração do Elias, para vocês verem o poder dessa mulher, de destruição do povo de Deus, dos homens de Deus. Um dos comportamentos dela era calar os homens de Deus daquela época, né? E aí, ele estremece, né? Ele fica com medo, ele foge pra uma caverna, porque ele pede a morte, ou seja, que ele prefere que o próprio Deus tire a morte, tire a vida dele do que ele ser morto por essa mulher, né? E acontece outras coisas, acontece uma outra situação também bem importante, que o Acabe, ele é tão manipulado por ela, que muitas decisões do reinado dele, que ele era o rei, ele toma por conta dela, né? Então, essa situação, ele quer uma vinha, que é digamos que é uma plantação de uvas, de um homem que chamava Nabote, e esse homem fala, não, essa plantação eu não te dou outra, porque essa aqui eu herdei dos meus pais e tal, e ele fica triste, porque ele não conseguiu fazer o que ele queria, e ele faz o quê? Conta pra Jezabel, e a Jezabel então vai, mima ele e fala assim, não, eu vou conseguir essa vinha pra você. O que ela faz? Manda matar esse homem, consegue a vinha pra ele, e simplesmente, algo comum, vou mandar matar. Já que ele não quer entregar de boa, então vou mandar matar, e isso acontece. Então, era uma mulher sagaz, perversa e manipuladora. O que isso tem a ver com Apocalipse? Então a gente vai lá para Apocalipse, essa história continua acontecendo, tá? Até lá o versículo 22, desculpa, o capítulo 22 do primeiro livro de Reis, a gente vai ouvir falar sobre a Jezabel, e aí Deus dá uma sentença para ela de uma morte terrível, e isso acontece, né? Ela morre e os cães comem suas entranhas. Esse peso da palavra aí, da forma com que ela morreu, de tamanha destruição que essa mulher causou contra o povo de Deus, tá? E a gente vai lá para Apocalipse, no versículo 2. Só contextualizando, esse vídeo vai ficar um pouquinho maior, só pra gente entender o que tá acontecendo aqui. E lá em Apocalipse, o Senhor, ele usa o João, que foi discípulo de Jesus, a escrever 7 cartas para 7 igrejas. E uma dessas 7 igrejas é a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira Deus dá uma sentença, dá ali uma crítica à maioria das igrejas e também um elogio. E o que acontece nessa igreja de Tiatira é que ele dá uma sentença, e essa igreja de Tiatira, atualmente, hoje, ela é a cidade da Turquia. E então, no capítulo 2 do Apocalipse, do livro de Apocalipse, aparece então essa sentença, e olha só o que Deus diz para essa igreja. No capítulo 2, versículo 20. Tenho, porém, contra ti que tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição, a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. O que acontece aqui? Ele denuncia o pecado da igreja como uma doutrina estabelecida. O que é essa doutrina? Ele usa o nome da Jezabel para associar a esse comportamento de idolatria, de imoralidade sexual e de manipulação espiritual. Então, tudo aquilo que a Jezabel foi ali no Antigo Testamento, a gente olhando para o Novo Testamento, a gente percebe que isso continua acontecendo. Então, através do quê? De uma doutrina estabelecida por igrejas que associam-se a essa obra, a esse tipo de obra, que é de idolatria, que é de moralidade sexual, que tá tudo certo, que tudo bem, que nós temos, o nosso corpo tem necessidades, né? Nós temos outros nomes, né, para lidar com isso hoje do que tinha no Antigo Testamento, né? Então, o adultério, o sexo de forma deliberada na vida de cristãos, fora do casamento, ou até dentro do casamento, um sexo imoral, sujo, né? Então, o que eu tô falando aqui, queridos? Queridas, né? Que existem ainda manipulação vinda dessa doutrina da Jezabel, ainda incutida nas nossas igrejas, nos nossos comportamentos, até como cristãos. Então, queridas, é muito sério isso. É muito sério essas doutrinas estabelecidas como uma manipulação, um peso espiritual, que trazem sobre a vida das ovelhas essas admissões. Então, é comum que a gente se deixe levar pela nossa carne, sabendo que é pecado, mas o nosso corpo tem necessidade. Isso é pecado e nós não podemos deixar acontecer a moralidade sexual. É pecado. O que é imoralidade sexual? Todo tipo de premissa sexual fora do casamento, que seduz homens e mulheres a praticarem aquilo que o Senhor não aprova. Então, todo sexo fora do casamento, gente, ele é tratado de 2 formas. Fornicação, quando não existiu o casamento consumado ainda, ou seja, todo sexo que é praticado por namorados, por ficantes, todo tipo de premissa sexual que não existe um sacramento, ou seja, que não existe um elo de aliança. Ou também o adultério. Fora do casamento, todo sexo é pecado. Ou ele é tratado como fornicação, que ele acontece antes do ato do casamento em si, propriamente dito, né, reconhecido como casamento, ou fora dele, que é o ato sexual com outros parceiros ou parceiras, que denominam-se adultério, a traição, né? Então, a manipulação espiritual também, que é como se você colocasse no lugar de Jesus líderes
liderança, pastores, pastoras, profetisas, profetas, que você vai ouvir eles mais do que a Deus. Então, todo esse tipo de doutrinação espiritual é associado a esse poder da Jezabel. E aí, essa idolatria, essa manipulação aqui ainda acontece nas igrejas. Então, por que eu tô fazendo esse vídeo? Como eu falo, gente, eu sempre trago aqui ensinos, agora nesse período voltado para as mulheres que foram citadas na Bíblia, para que a gente fique em alerta, né? Se lá em Apocalipse o Senhor citou através do João essa advertência para a igreja, o que ele diz aqui, ó? Ele diz que no versículo anterior, no 19, ele diz assim: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti que tolerares o espírito, que tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza. Então, assim, ó, eles estavam fazendo muitas coisas certas, mas o que eles deixaram de atender foi tão pesado que trouxe para eles essa sentença. Então, hoje eu quero dizer para vocês, irmãs, acordem. Se você tem tolerado na sua vida pecado de idolatria, e não tô falando só idolatria a respeito de imagens, ou seja o que for, eu tô falando de idolatria de tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus, seja filho, marido, trabalho, profissão, casa, seja o que for, tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus é tratado como idolatria. Aqui, aqueles homens, o Acabe, por exemplo, ele fez um templo pro Deus Baal. Ele fez tudo o que a Jezabel queria para adorar esse Deus, porque ele queria ela. Ela era a deusa dele. Em alguns períodos a gente vai perceber aqui. Então, queridas, tudo aquilo que toma o lugar de Deus é idolatria. A imoralidade sexual é algo que acontece e infelizmente tem acontecido ainda mais hoje. Existe uma libertinagem sexual acontecendo no nosso período da nossa história muito séria. Com o avanço da internet, isso ainda mais. E isso vão dentro das igrejas também, infelizmente, né? Não aceite esse tipo de coisa. Não aceite que é comum você ter um relacionamento com seu namorado a portas fechadas. Não aceite que é comum você flertar no Instagram ou qualquer rede social com outro homem, sendo casada. Eu não beijei ele, não fiquei com ele, não tive nenhum tipo de relacionamento com ele, mas eu tenho tido conversas sexuais com ele, eu tenho olhado, eu tenho buscado fotos, eu tenho buscado ex-namorados nas minhas redes sociais só pra ver como que ele está. Gente, tudo isso te leva pra imoralidade sexual. Não é só o ato sexual, não é só o ato em si, mas tudo que acontece, um relacionamento emocional que você tá tendo com outro homem que não é o seu marido, de elogios, de brincadeirinhas, de acesso à sua intimidade, ainda que não seja um ato consumado, é muito sério, tá? Então, queridas, não associem-se e não permita. Se você tem amigos nas suas redes sociais com que você é elogiada, que vocês têm conversas picantes, que vocês trocam fotos, gente, isso é pecado, ok? Então, eu tô denunciando isso aqui. Por quê? Porque esse espírito pode destruir você, a sua casa, até a sua igreja. Então, ore para que os seus pastores, os seus líderes, não permitam também que esses espíritos, que essa doutrina seja incutida na igreja como se fosse comum. Não é comum, ok? Não é comum a gente caminhar deliberadamente com pecados de idolatria, de associação espiritual a essas obras. Entre tantas coisas que eu poderia falar aqui, mas como eu gravo vídeos curtos aqui, e esse tá ficando comprido, mas é porque é muito sério, tá bom? Então, não se deixe levar por esses comportamentos que vão nos fazer até nos associar ou até nos emparelhar com essa mulher, a Jezabel, ok? Não use manipulação, não use manipulação sexual até dentro do seu casamento, manipulação emocional com as pessoas com quem você vive, mas que você ore hoje, peça para Deus te mostrar se em algum determinado ponto da sua vida você tem deixado acontecer o que Deus falou aqui para a igreja de Tiatira. Essa igreja, ela tinha uma tentação materialista muito grande, né? Então eles tinham poder e eles queriam ter mais poder. Então, muito cuidado com esse materialismo todo que nós temos hoje. Se você quer se sentir mais bonita, tal, cuidado com tudo que você tem feito só pra parecer mais bonita, só pra enganar a velhice de chegar na sua vida. Eu não tô dizendo que a gente não tem que envelhecer bem, a gente tem que envelhecer bem, cuidando do corpo e da saúde, mas tudo aquilo que tem colocado muito peso sobre aquilo que Deus já nos deu, de você não se aceitar e esse materialismo tomar conta de tudo que você aceita como real. Jesus é suficiente, nós precisamos entender isso, amém? Deus abençoe, e se você quiser conversar mais sobre esse assunto, eu estou aqui, pode colocar lá no grupo, pode me chamar, que eu estou à disposição. Que Deus abençoe e nos livre dessa doutrinação, manipulação e espiritual que essa associação dessa mulher pode causar na nossa vida, amém? Deus abençoe e que o Senhor nos conduza a passos de vitória e santidade. Deus abençoe e até mais.